Desde 2015, né, quando a gente começou o primeiro projeto de extensão, a gente foi percebendo algumas barreiras em termos de trânsito, né? O trânsito das crianças para esse projeto, para esse acompanhamento no âmbito do Letaia. Ao perceber essa barreira, a gente foi buscar outros caminhos, e nesses caminhos a gente esbarrou com a Lumen, que é, aliás, uma instituição que faz um atendimento clínico e pedagógico aqui em Presidente Prudente e que tinha algumas ideias, mas que não conseguia desenvolver essas ideias com jogos analógicos ou jogos digitais por conta de uma barreira teórica, uma barreira metodológica. Eles convidaram a gente para ir até a instituição. Nesse primeiro momento, a gente fez uma avaliação do que eles tinham em termos de recursos, né, analógicos e digitais, e também dessas ideias que eles tinham e das necessidades que eles precisavam ali atender. Aí a gente começa, então, com um projeto muito voltado para os jogos de tablet, fazendo aí um projeto, uma intervenção na realidade piloto, para entender aquela realidade, entender a rica diversidade de atendimentos da própria instituição. Em termos, né, de pessoas, ela atende aí pelo menos 22 cidades, então essa diversidade foi algo que nos instigou muito, porque era um projeto, né, se tornou um projeto que não ficaria apenas no âmbito de Presidente Prudente, no âmbito das crianças que frequentavam as escolas ou o Letaia, mas ele poderia aí escapar as fronteiras dos municípios. Então a gente começa com os jogos de tablet, fizemos esse piloto, entendemos aquela situação, né, e aí o professor Seabra acaba problematizando isso e fazendo então um projeto de extensão que durou de 2015 a 2016, meados de 2017, né, para finalização em âmbito de relatório. E aí, né, a gente percebeu a necessidade da instituição de trabalhar com um rol de jogos virtuais, jogos digitais, porque existia uma barreira de atendimento clínico no âmbito da fisioterapia, né, de algumas das crianças, que era manter essas crianças durante o período terapêutico com atenção e também estimulá-las a desenvolver se desenvolver nesse momento. E aí a gente começa, então, a gente fez um piloto com o TeraSuite e os jogos de movimento, e aí com um aluno com paralisia cerebral, né? E a gente percebeu, então, que ali tinha um recurso não só de atenção, mas também de desenvolvimento motor. Depois a gente passa isso para uma sala multissensorial. Nessa sala multissensorial a gente começou trabalhando com os projetos também com paralisia cerebral, mas vinculados às crianças com autismo. Então, ora o projeto de 2015 era uma intervenção com crianças com autismo, em outros momentos a intervenção com crianças com paralisia cerebral. Já em 2018, 2019, a gente continuou fazendo atendimentos no âmbito de pesquisa, né? Porque aí esses projetos de extensão, o interessante deles é que eles geram muitos dados. Entretanto, na extensão, a gente tem o objetivo de intervir, né? Mas não existe necessariamente um objetivo de pesquisa. Entretanto, eles são capazes de nos fornecer dados. Então, eles foram fornecendo algumas ideias, chegaram a projetos de mestrado, e esses projetos de mestrado retroalimentaram outros projetos de extensão, que é o caso do projeto atual, que ele nasce dos projetos de mestrado, dos 2 primeiros projetos de mestrados defendidos no âmbito do Letaia, e aí agora, né, eles são voltados especificamente para o atendimento e a intervenção de crianças com paralisia cerebral e com o uso desses jogos, tanto analógicos quanto os jogos digitais, né? E essa escolha, ela depende muito da observação que foi feita dessa criança durante um período, e aí a gente, né, equaciona qual que é a melhor metodologia, o melhor recurso para desenvolver a criança naquela necessidade.
trabalhar nesse momento é enfrentar uma barreira bem maior do que a gente enfrentou lá atrás, né? Porque lá atrás era a questão do trânsito da criança, essa criança chegar até o Letaia, mas em condições completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? Lá atrás era uma condição adversa de transporte, né? Então, quando a criança ela ia fazer a fisioterapia, ela tinha o tempo que ela poderia ir para o laboratório, né? Para o Letaia para ser atendido. Já no âmbito pandêmico, é uma necessidade completamente diferente, né? Então, assim, cada componente do GEPTAM em suas casas e a gente se adaptando, né, a um trabalho remoto, a reuniões remotas, a orientações remotas, e a gente, né, trabalhou ano passado assim, mas com uma questão muito complicada de tentar entender o que era aquilo para nós e, ao mesmo tempo, o que seria aquilo para nossas crianças. Porque se para a gente, que já é muito habituada com reuniões remotas, já foi difícil, isso para a criança a gente teve que pensar muito, né? É algo que está ainda em discussão. Então, no projeto, né, o ano passado foi um ano de selecionar todos os recursos que seriam utilizados, olhar para os protocolos já produzidos no âmbito do Letaia em termos de adaptação desses recursos, né? A gente tem muitos recursos hoje desenvolvidos para crianças com paralisia cerebral. Entretanto, a adaptação remota disso foi muito complicada, por isso que a gente teve que se voltar para os protocolos, avaliar, né, se dentro daquele protocolo existia uma possibilidade de adaptação para o ambiente remoto. Quando não, a gente teve que realizar toda essa avaliação, propor esse tipo de intervenção e desenvolver ali, né, todos os documentos para adaptação desse material, né, desse recurso. E aí, né, chegou em dezembro, isso tudo pronto, a gente iniciou 2020 com a metodologia remota, tá? A gente tem um recurso adaptado, a gente tem um protocolo que vai ser seguido em termos de intervenção, mas e o ambiente da criança? Porque uma coisa é a gente ter um computador, né, de trabalho, um computador onde a gente consiga fazer uma intervenção, a gente ter o recurso completamente pronto, mas esse recurso vai estar na onde? Porque a criança, às vezes, nem é de Presidente Prudente. Então, a gente começou a pensar no protocolo do ambiente, como que tem que estar o ambiente dessa criança, né? Qual o computador que nós vamos utilizar, a câmera, qual tipo de teclado que nós vamos utilizar com cada criança, e ir à casa dessa criança, obviamente, com toda a segurança possível, né, para o pesquisador que vai acompanhar, para o bolsista que vai fazer a intervenção, para o coordenador, que é o professor Seabra, que sempre é muito presente nesses momentos, e principalmente para a criança e para a família, né? Então, lidar com toda a organização do ambiente, né, preparar esse ambiente onde ele vai ser realizado. Em termos tecnológicos, a gente fez uma avaliação do próprio computador, né, onde essa criança que essa criança ia utilizar. A gente tem hoje, né, alguns softwares onde a gente programou para poder fazer toda a parte de manutenção, né? E aí a gente foi dividindo tarefas. Então, eu trabalho com toda a parte de manutenção de computadores, né, dessas crianças. O bolsista trabalha com toda a parte de intervenção, por isso que é necessário que ele vá à casa dessa criança e prepare esse ambiente. E o professor Seabra fica sempre no diálogo com a família, né? Porque a extensão ela tem uma outra característica também, que é escutar a família, né? Principalmente, né, nos nossos projetos que são realizados com crianças com deficiência e são realizadas com criança com questões sociais bem adversas. Então, o professor Seabra sempre está nesse diálogo, conversando com a família. Teve casos que a gente teve que fazer reparo elétrico, da rede elétrica, né, do ambiente onde esse computador ficaria, porque o computador quase queimou, né, de tantos picos de energia que teve naquele momento. E a família não tinha condições de fazer isso. Então, para ter o atendimento, a gente primeiro teve que fazer todo esse planejamento, todos esses reparos em alguns casos, e agora isso já foi feito, né, já foi realizado. Encerramos agora em junho, né, todos esses procedimentos,
em agosto, né, com o retorno aí do pequeno recesso que a gente tem no âmbito da pesquisa, no âmbito de Epitama, no âmbito do Letaia, né, os intervencionistas, os bolsistas, eles retomam essas atividades. E de uma forma extremamente remota. Os ganhos são incríveis, né? Primeiro, a gente olha para o ganho da criança, né? O projeto de extensão enquanto a intervenção na vida da criança, do aluno, do estudante com deficiência. Então, por exemplo, lá nos primeiros projetos, a gente tinha a terapia de TheraSuite, quando eles estão numa terapia integral, eles têm que ficar até 2 horas no TheraSuite. É dolorido, a gente entende que é muito dolorido, né? Eu não sou fisioterapeuta, mas essa é a experiência que os fisioterapeutas nos passam. E aí, quando o Rafael, que é um dos nossos participantes de pesquisa e também de projetos de extensão, quando ele não conseguia ficar 10 minutos e a gente fez uma primeira intervenção com a Exergames, aliando a TheraSuite, então a gente cuidava da parte da Exergames e a fisioterapeuta cuidava da parte de movimentos dele no TheraSuite, ele ficou 2 horas. Então, uma criança que não conseguia fazer uma terapia de 10 minutos, ele conseguiu ficar as 2 horas necessárias para aquela intervenção. Então, esse foi um ganho assim que a gente não imaginava que poderia acontecer. A gente imaginava que ele ficaria ali 20 minutinhos, 30, no máximo 30 minutos. E, de repente, ele consegue manter ali 2 horas de atendimento. Outros projetos, por exemplo, um dos primeiros projetos onde um dos nossos alunos começou com tablet, depois a gente fez um planejamento dentro do projeto de intervenção para ele ser atendido numa sala multissensorial, nesse caso uma criança com autismo, e para trabalhar com jogos onde ele não conseguia entender o que era a sala multissensorial, qual era o tipo de atividade que ele ia realizar ali, portanto ele não conseguia entrar naquela sala, ele ficava irritado, estressado. A gente conseguiu fazer essa ponte entre a sala de aula e uma sala de intervenção. E aí, depois de 6 meses, ele conseguiu compreender, né, absorveu tudo que estava acontecendo ali e compreendeu o que era a intervenção. Né? E é uma criança que não tinha um prognóstico de fala e hoje ele já consegue desenvolver as suas primeiras sílabas, né? Muito atenuado pelos personagens dos jogos e pelas histórias que a gente ia contando durante essas intervenções, né? E, obviamente, por todo um trabalho muito rico que foi realizado com ele desde a sua primeira infância, com a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Outros ganhos, né, a gente tem no âmbito do próprio Letaia, dos componentes do grupo. Né? A gente percebe, eu que já estou pelo menos há 6 anos, a gente percebe quando o aluno bolsista ele chega, né? E quando ele se torna ali o bolsista do projeto, ele não simplesmente já vai começar a trabalhar. Né? A gente leva ele até a instituição, ele vai conhecer aquela realidade, ele vai absorver, ele vai sentir e ele vai trabalhar a sua empatia, né? E vai conhecer as crianças que ali estão. Quando o aluno ele entra em janeiro, fevereiro ou março, dependendo, né, do início de cada projeto, ele é um aluno. E quando ele sai em dezembro, ele já sai com recursos, os quais a simples faculdade, né, a simples graduação, ela não seria capaz. Né, porque a graduação você está dentro da universidade, salvo quando você tem os estágios. O projeto de extensão não, ele te leva para uma realidade que pode ser lá na frente a sua realidade de trabalho, no caso do profissional da educação física. Ele pode trabalhar com atendimento da própria educação física com crianças com deficiência, mas nem todos vão seguir isso. Então, aqueles que têm a oportunidade de se aproximar de um projeto de extensão, eles adquirem uma experiência de vida e uma experiência também de, né, um conhecimento teórico, um conhecimento científico, metodológico dentro desse projeto. No âmbito de mestrado e doutorado é muito rico porque muitas vezes, como é o caso da Simone, o projeto dela, ela tem toda a experiência dentro do projeto de extensão e esse projeto de extensão a alimentou para propor um projeto de mestrado. E hoje ela é aluna, né, de mestrado do programa de pós-graduação em educação aqui de Presidente Prudente. Como eu sou, a Elaine, a Camila e vários outros, né, agora a gente no doutorado,
a gente foi se alimentando desses projetos. Né? Então, isso é muito rico e a gente vê muitas diferenças, por exemplo, no que é trabalhado aqui e no que são trabalhados em outros países. E a gente vê que o Brasil ele tem uma diversidade de trabalhos, os quais eles precisam também ser mandados lá para fora, eles precisam ser vistos, né? E o GEPTAM ele tem esse papel, trabalhar no âmbito da extensão, trabalhar no âmbito da pesquisa e tentar fazer disso não algo local, né? Mas algo maior, algo que possa estar em outros ambientes.